Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os americanos anunciaram mais um grande pacote de apoio militar à Ucrânia, um grande número de armas e munições novas, mas o GLSDB ficou de fora deste pacote também. Parece que há alguma indefinição quanto ao lançador desse foguete, que é aquela, eles chamam que é bomba de pequeno diâmetro, né, que chega até 150 quilômetros, né? Eles esperam resolver isso até a primavera. Aconteceu um grande incêndio em tanques de combustível aqui na região de Belgorod, numa fábrica que justamente está envolvida em fabricar pedaços da ponte da Crimeia. Não se sabe o que houve, se foi o Dmitry ou se foi o Vladimir que estava fumando lá perto dos tanques de combustível. Os ucranianos bombardearam a cidade de Donetsk em vários pontos para conter ou minimizar agrupamentos de tropas russas. Aliás, os russos continuam a reunir grande quantidade de tropas aqui na Ucrânia. Grande quantidade delas foi aqui para Mariupol e também para Vuhledar, o que indica uma ofensiva nessa região muito em breve, uma nova ofensiva nessa região. Porém, as últimas ofensivas aqui na região de Vuhledar não tiveram tanto sucesso assim, e tem umas imagens do chão depois da batalha de Vuhledar que são impressionantes, né? E os ucranianos, por sua vez, reforçaram Bakhmut, muitas tropas novas e pessoal experiente que está indo para Bakhmut, o que faz pensar que pode ser até o prenúncio de um contra-ataque ucraniano ali na região, né? Apesar dessas muitas preparações, não teve grandes alterações na linha de frente de ontem para hoje. E foi identificada uma grande operação de informação russa na Europa que pagava grana para líderes políticos, jornalistas e outras pessoas na Europa, tentando convencê-los a colocar pontos de vista favoráveis à anexação da Crimeia desde 2014. Né? A Crimeia foi ilegalmente anexada, invadida e anexada pelos russos, né? Só que nenhum país até aqui reconheceu a Crimeia como sendo parte da Rússia, apenas a Rússia, e eles estavam pagando políticos para tentar vender essa ideia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Robocop Gay, Militar ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, os Estados Unidos separou mais um pacote de 2,17 bilhão de dólares em assistência militar à Ucrânia, sendo 425 milhões de equipamentos do próprio exército americano, do Land-Lease, e outros 1,75 bilhão em mais apoio militar, né? Então, o que tem aqui? Tem muita munição para HIMARS, munição de artilharia, munição de morteiros e mais metralhadoras e mais um monte de coisa aqui. É aquele pacote que a gente já vinha falando que os Estados Unidos estavam preparando e coisa e tal, mas que até então era apenas uma preparação, agora foi a confirmação desse pacote que está vindo para a Ucrânia, né? O que ficou de fora e está sendo muito aguardado pelos ucranianos é o tal do GLSDB, né? Bomba de pequeno diâmetro lançada por foguete, coisa e tal, que é aquela bomba que consegue atingir 150 quilômetros de distância e poderia fazer uma diferença enorme para a Ucrânia aí no palco de guerra, né? A questão parece que o problema todo que existe é que eles planejam que esse GLSDB seja lançado a partir do HIMARS. O problema é que isso ainda tem que ser feito, essa integração entre o GLSDB e o HIMARS ainda precisa ser construído e parece que vai levar 9 meses para isso. Então eles surgiram com uma solução diferente, que é criar um outro lançador ou adaptar um outro lançador específico para esse foguete. Então parece que eles esperam, por isso que não veio ainda nesse pacote, eles ainda estão discutindo isso, e a expectativa deles é que já tenha o GLSDB para a primavera. Ou seja, podemos esperar isso daí lá para final de março, abril, mais para frente, né? Bom, também foi comunicado que a União Europeia vai aplicar novas sanções à Rússia no aniversário de 1 ano da guerra, né? Isso é normal, a gente tem acompanhado as sanções, por definição, elas devem ser feitas de forma escalonada, né? Cada vez mais sanções para justamente demover a Rússia das suas ações de guerra, né? Então, excelente,
deve vir mais sanções aí. Também o Canadá anunciou e os Estados Unidos também anunciaram mais sanções agora no aniversário de 1 ano da guerra, né? Bom, indo aqui para o conflito em si, lá na cidade de Donetsk, que é essa cidade aqui, é uma cidade que já está na mão dos russos há bastante tempo, desde 2014, e ela foi bombardeada hoje cedo. Os ucranianos têm feito isso já com alguma frequência, tá? Eles identificam onde estão as posições com agrupamento de soldados russos, e daí fazem um ataque desse tipo, tá vendo? Vários lugares lá em Donetsk sendo atingidos, né? Essa cidade em si já foi uma cidade muito grande, era uma das maiores cidades da Ucrânia. Hoje em dia já está completamente deserta, porque é uma cidade que está na linha de frente há bastante tempo, então ficou completamente vazia, né? O que tem lá são justamente tropas russas que os ucranianos estão dizimando. Agora, o que chamou a atenção de todo mundo foi esse incêndio aqui em depósitos de combustível na cidade de Borisovka, na região de Belgorod, né? Belgorod fica mais aqui para cima na Rússia. Borisovka é essa cidade aqui, é relativamente próxima da fronteira ucraniana. E o que aconteceu foi um grande incêndio aqui. Dá para ver que os tanques estão todos pegando fogo aqui, vários tanques pegando fogo nesse depósito de combustível. Isso aqui é uma imagem também lá da região, realmente um incêndio bastante significativo, né? E é nessa fábrica aqui, Alfa Bank, tá vendo aqui? É o depósito de combustível dela aqui atrás. E o que eles estão dizendo aqui, o gato especial de Kherson está falando aqui, é que essa planta manufatura, né, ou fabrica partes da ponte da Crimeia, né? Será que isso daqui foi uma operação especial ucraniana para atrasar o reparo da ponte da Crimeia, ou será que não teve nada a ver? Será que foi o Vladimir fumando, ou foi o Dmitry fumando aqui que causou o problema? A gente não sabe, né? Como isso tudo fica muito próximo aqui da fronteira, os ucranianos poderiam ser responsáveis por esse incêndio. Não dá para descartar isso, né? Bom, falando aqui sobre Vuhledar, né? O Voin, que é um blogger militar russo, né? Ele está colocando as informações aqui sobre Vuhledar. Tem a tradução delas aqui embaixo, e ele diz aqui que agora a batalha pelas dachas continua, né? E não é um fato que a parte mais difícil já ficou para trás. A situação continua muito complicada, o inimigo tem controle de fogo sobre nossas rotas de aproximação e de nossos reforços. A situação é uma consequência do fato de que nem todas as unidades conseguiram completar a sua tarefa na primeira tentativa, né? A batalha de Vuhledar vai continuar e a principal questão hoje é se os batalhões das Forças Armadas da Ucrânia, tirados de outras direções, vão ser capazes de mudar a direção dessa batalha, né? Então, Vuhledar, essa cidade aqui embaixo, a gente já falou várias vezes sobre ela. Ela tem essa região aqui que eles chamam de Dasha, né? Tem uma Dasha aqui ao sul e outra região de Dasha mais aqui ao norte, né? Então, Dasha é alguma coisa como veraneio, né? Um lugar mais afastado da cidade. Tem também um pequeno conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui já foi tomado pelos russos, a parte sul também foi tomada pelos russos. Os russos chegaram a tomar essa parte mais aqui a leste, as Dachas a leste, mas foram expulsos pelos ucranianos daqui e estão tentando retomar elas desde então, né? Então o que ele está falando aqui é justamente isso, que continua a batalha pelas Dachas ali no norte. O Tatarigami, que está acompanhando muito de perto essa parte lá em Vuhledar, ele traz aqui algumas informações. Não houve mudanças significativas nas últimas 24 horas, mas o inimigo continua a aumentar o número de infantaria e artilharia na região, e ele está preparando para a tática de atrição, né? Ou seja, eles talvez vão partir para algo parecido com o que eles estão fazendo próximos a Bakhmut. E ele mostra algumas imagens aqui que são bastante interessantes, né? Aqui como é que ficou as Dachas do sul, né? Que é essa região aqui do sul, que em tese os russos estão controlando agora. Mas o que eles fizeram para controlar essas Dachas? Repara que isso aqui é tudo tiro de artilharia, né? Então eles destruíram completamente, não sobrou nada aqui, né? Pavlivka e Mikilsk são cidades que já estão também nas mãos dos russos, né? Então ele diz aqui que finalmente eu posso agora compartilhar algumas imagens.
Lembra, o Tatarigami é militar lá do exército ucraniano, ele está ali na região supervisionando a coisa, então muitas vezes ele até fala pra gente, olha só, tem uma informação interessante, mas não posso falar com vocês ainda, né? É questão de segredo. E agora a gente tem aqui essa visão que realmente é impressionante aqui dessas dachas, né? E aqui são as dachas do leste, né? E mostra também um grau de destruição enorme, mostrando que eles continuam tentando ganhar controle sobre essa dacha, essas casas aqui, né? E aqui, ó, repara como é que os russos tentaram ataques de flanco, né, de contornar o flanco ucraniano a leste e continuaram não conseguindo. A região ficou toda marcada com artilharia e traços de batalha e não conseguiram fazer nada, não conseguiram avançar de forma nenhuma. Realmente essas imagens são bastante interessantes. A gente viu que os russos tentaram, chegaram a conquistar aqui, mas daí os ucranianos tiraram eles daqui, né? Aí eles chegaram à conclusão de que o problema é que tem muitos ucranianos aqui na região dessa mina de carvão aqui. Então eles tentaram ataques por aqui para tentar surpreender os ucranianos que estão nessa região, mas essa região aqui também está muito bem defendida pelos ucranianos e acabaram falhando todas essas tentativas deles. Outra informação, mas lembra, uma informação que o Tatarigami passou aqui é que os russos estão colocando mais tropas aqui na região de Vuhledar e provavelmente pretendem novamente iniciar a ofensiva mais adiante, né? E outra coisa curiosa é que a Rússia continua mandando tropas para Mariupol e áreas ali no entorno, né? Tem mais de 30 mil soldados em Mariupol, o que certamente é uma preparação para uma ofensiva. Não faria sentido manter 30 mil soldados em Mariupol. Mariupol é uma cidade que está aqui ao sul, né, próximo aqui, uma grande cidade portuária. Durante muito tempo foi cercada pelos russos, mas os ucranianos ainda mantinham o controle sobre Mariupol. E agora os russos estão usando como uma base de preparação para essa próxima ofensiva, certamente. É bom os ucranianos saberem isso, porque embora Mariupol esteja distante, mais distante do que a capacidade do HIMARS, certamente os ucranianos têm outros meios de atingir essas tropas ali na região. Eles já mostraram que tem essa capacidade em outras situações, né? Segundo o Petro Andruichenko, que é um conselheiro do prefeito de Mariupol, né? O prefeito de Mariupol não está mais em Mariupol, evidentemente. Ele diz aqui, na última semana, as tropas russas na região aumentaram por 10 mil a 15 mil soldados, e a maior parte deles está colocada em vilarejos próximos a Mariupol. E tem uma grande unidade de Kadirovitas, que tem cerca de 3 mil soldados, entre 2 mil e 3 mil soldados, que entraram um dos vilarejos próximos ao mar, né? A Yulia Mendel, uma jornalista ucraniana, ela está falando aqui sobre essas ameaças que os russos fazem, não que a Ucrânia vai arder e coisa e tal. O Medvedev estava falando que vai destruir tudo na Ucrânia, essa ofensiva agora vai destruir tudo e coisa e tal. E muitos propagandistas russos aqui no Brasil também espalham essa ideia. Isso é falso, os russos não conseguiram fazer diferença lá no início da guerra, não vai ser agora que eles vão conseguir fazer diferença. Pode ser que eles avancem alguma coisa, tá? Não vou descartar isso não. Realmente os russos estão colocando muitas tropas aqui. É possível que algumas cidades, alguns locais, os russos consigam avançar nessa ofensiva deles, mas certamente não vai ser algo que vai mudar o panorama completamente, né? E o que ela explica aqui é que essas ameaças de destruir tudo e coisa e tal são, na verdade, intencionadas a motivar as tropas russas, porque o próprio exército russo não quer fazer essa ofensiva, sabe que vai ser um desastre, sabe que vai acabar perdendo, sabe que muita gente vai acabar morrendo. Então os próprios mobilizados, o próprio exército russo não quer fazer essa ofensiva. Então esse tipo de palavras, né, de expressões que o Medvedev usa, e o Putin usa também de vez em quando, esse pessoal fala, não tem por objetivo assustar a Europa. A Europa sabe que isso é besteira, sabe que no momento que realmente isso aqui for uma guerra entre OTAN e Rússia, a Rússia perde em questão de horas, né? Mas isso não é para assustar a Europa, é para motivar os soldados russos a lutarem nessa ofensiva, né? E o fato de eles estarem repetindo isso com tanta frequência mostra que o resultado não tem sido muito bom, os soldados continuam desmotivados, né?
Bom, aconteceu, o Igor Girkin traz aqui pra gente uma thread que tá dando muito o que falar lá, porque o grupo do Prigozhin, lá o Wagner, né, ele tá colhendo os louros de ter conseguido avançar em Bakhmut, né, e mesmo usando aquelas técnicas suicidas de matar um monte de gente, de onda humana que a gente falou, a verdade é que eles conseguiram avançar ali em Bakhmut em várias regiões. Mas aqui o que o pessoal lembra é que, na verdade, isso é graças a um esforço muito grande também do exército das, entre aspas, repúblicas separatistas. Quer ver? E aí o pessoal está colocando aqui, não, todo mundo está parabenizando o Prigozhin, que ele conseguiu avançar lá. Porém, tem pouca informação sobre a importância das tropas da, entre aspas, República Separatista de Luhansk e Donetsk, que são grandes responsáveis por isso da seguinte forma. O preço do avanço lá das tropas do Wagner em Bakhmut, na verdade, é pago em toda a linha de frente entre Marinka até Kriminaia, paga pelas brigadas e regimentos desses, entre aspas, repúblicas separatistas, que, em adição aos mobilizados, fazem um monte de ataques sem sentido nenhum. A gente vê isso todo dia, quando eu passo com vocês a linha de frente lá do DEFMON. Eles falam, não, os russos tentaram atacar tal lugar e foram repelidos, tentaram atacar tal lugar e foram repelidos, né? E o que ele fala é que esses assaltos, né, que são feitos em toda a linha de frente, periodicamente pelos russos, têm como objetivo evitar que os ucranianos tirem tropas daquela região e mandem, por exemplo, para Bakhmut, ou para Vuhledar, ou para outras regiões. Então, no final das contas, a LPR e a DPR, né, essas, entre aspas, repúblicas separatistas, entre aspas, porque, como eu já expliquei inúmeras vezes, nunca houve movimento separatista ali. Então, o fato não são repúblicas separatistas de fato, é a Rússia invadindo a Ucrânia já desde 2014, esse é o fato, né? Então, o preço pago por eles é enorme, justamente nesses ataques que não levam a lugar nenhum, mas sempre morre muita gente, e com isso o Wagner fica tranquilo para atuar ali na região de Bakhmut, né? O único resultado dessas mortes monstruosas que diminuem a capacidade de combate da nossa infantaria abaixo do mínimo é que os ucranianos não conseguem transferir as forças para Artmovsk. Artmovsk é o nome antigo de Bakhmut, tá? Na época soviética chamava Artmovsk, quando a Ucrânia decretou a independência, mudou o nome da cidade para Bakhmut. Os russos, de raiva, ficam chamando de Artmovsk. Então, ou seja, os ucranianos não conseguem transferir forças para Bakhmut, de forma que daí o Prigozhin consegue fazer o trabalho dele lá e começar a avançar ali em Bakhmut, né? Agora, o que eles dizem aqui é que o pessoal tá ficando preocupado. Por quê? Em alguns meses, todo mundo vai ver o que está acontecendo agora com a eminente captura de Artmovsk, e aplausos para Prigozhin. Lembra, esse cara aqui é russo, então ele está dizendo que, né, vai capturar, vão acabar ganhando Artmovsk, né, ou Bakhmut, né? E, de novo, vão perceber que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Izium e Kherson. E eles assim, pô, olha como que isso aconteceu e coisa e tal. Por quê? Porque o exército russo e o exército das, entre aspas, repúblicas separatistas vai estar tão fraco que não vai conseguir resistir a uma investida ucraniana, né? É o que a gente fala mesmo aqui em Bakhmut. Bakhmut era uma localidade estratégica quando os russos tinham Lima e tinham Izium aqui, eles poderiam fechar essa ponte aqui e prender muitas tropas ucranianas nessa região, mas agora que não tem mais nada disso daqui, Bakhmut é só mais uma cidade, né? É lógico, os ucranianos não querem perder a cidade, não tem por que perder a cidade, mas se perderem, se tiverem que recuar, não vai fazer nenhuma diferença, nenhum fator multiplicativo na guerra. E como eu falei para vocês, mais cedo, mais tarde, os ucranianos vão fazer a ofensiva deles aqui por trás, e Bakhmut, tal como Izium e como aqui Kherson, vai acabar voltando para as mãos ucranianas, eles nem vão perceber, porque não vai ter esforço por trás, né? Vai ser um monte de gente morrendo absolutamente sem nenhum sentido, né? É o que ele está dizendo aqui. Esse daqui é... O nome desse blogger aqui é porque algumas traduções... a tradução não fica boa, né? Então traduziu aqui como eles escrevem para nós de Yaonina. Eu não faço nem ideia qual é o nome desse blogger aqui.
Mas tem muita gente falando sobre isso daqui, né? Bom, outra coisa curiosa que vazou, mais uma informação que vazou do grupo do Prigozhin, a gente está vendo que os russos estão... Isso aqui foi vazado pelos russos, tá? Os russos liberaram essa informação. A gente está vendo que saiu outro dia as táticas, né, a descrição tática de como as ondas humanas do Prigozhin funcionam. Eu falei sobre isso no vídeo de 2 dias atrás. E agora os russos vazaram um diagrama tático, uma análise após o acontecido de uma tomada de posições do Prigozhin em determinada região ali de Soledar, né? Então é importante, muita gente achou que isso aqui é um plano, né? Que é o planejamento de como o Wagner faria para tomar uma região, mas na verdade não é isso. O que a gente está vendo aqui é uma análise após o ocorrido, ou seja, o Wagner, depois que aconteceu, o pessoal fez uma análise de como aconteceu a coisa, os próprios russos, tá? Isso é normal em batalhas, né? Você vê como é que aconteceu, até para ver os sucessos, as falhas, o que tem de bom, o que tem de ruim, para ajudar num futuro ataque, né? Então dá para ver aqui que são 4 linhas de defesa ucranianas, né, com as posições defensivas marcadas aqui. E aqui são 2 pelotões do grupo Wagner. Então os pelotões, você tem aí em torno de 30, 40 pessoas num pelotão. E como a gente falou, eles funcionam em ondas de 8, né, vão em ondas de 8, tentando pegar uma posição. Mesmo que morra todo mundo, manda outra onda de 8 logo em seguida até tomar aquela posição. E dali, uma vez que estabeleceu essa posição, eles partem dali para a próxima etapa, né? E repetem isso diretamente. Enquanto isso, a artilharia faz a preparação, tenta destruir as posições ucranianas, né? Nesse caso aqui, a artilharia começou forçando aqui nos pontos mais externos, né? Ou seja, é interessante ver como é que foi essa coisa aqui, mas eles falam mais coisas aqui, né? Eles têm uma descrição um pouco melhor aqui, que eu tentei traduzir para ver se dava para a gente entender alguma coisa. Eu confesso que eu não entendi muita coisa, provavelmente porque eu não tenho um background tão grande assim na área de planejamento estratégico de assaltos, mas é basicamente aquilo que a gente já detalhou há 2 dias atrás, eles explicando, né? Que tem a descrição, que é o ponto de comando do grupo Wagner, o 11º pelotão de assalto, o 2º pelotão de assalto e a artilharia de campo que ficou aqui atrás. E daí eles explicam também o posicionamento do grupo de apoio médico e coisa e tal, como é que aconteceu isso daqui, né? E, enfim, como é que foi o ataque. Primeiro visaram essas posições aqui, depois essas aqui, e finalmente o terceiro passo foi essas últimas posições aqui, e eles conseguiram de fato tomar essa posição ucraniana e afastar mais um pouquinho a linha de defesa. Não está claro aqui exatamente aonde foi isso, mas dá a informação de como eles fazem, né? É o que eu falo, o curioso dessa história é o seguinte: isso aqui foi liberado pelos russos, foi algo que foi feito pelos mercenários do Wagner, né? Essa avaliação após o ataque acontecido, e foi liberado pelos russos. E repara como é que parece que a impressão que dá é que tem realmente uma briga ali entre o pessoal russo e o pessoal do grupo Wagner, né? A impressão que dá é que realmente existe um conflito e o pessoal russo está querendo queimar o grupo Wagner nessa região, liberando informações desse jeito, né? Eu não sei se isso aqui ajuda alguma coisa a Ucrânia, mas a minha suspeita é que sim, né? Dá informações para eles sobre como eles atuam, né? E, bom, o Kianin está falando lá de Bakhmut, falou ontem, né, dia 3, mas ontem no final do dia, e ele está falando aqui que Bakhmut tem agora muitos reforços, grandes e experientes, e a cidade está em controle das Forças Armadas, a situação é complicada, mas tem muitos reforços experientes chegando. A situação toda aqui, com todos esses reforços chegando, e reforços experientes, né, fica aquela grande questão, né? Será que os ucranianos planejam alguma ação aqui em Bakhmut, né? Porque, veja, isso não seria uma coisa totalmente impossível, não, tá? Os russos têm tentado atacar de forma bastante constante aqui. E com isso, as tropas deles estão ficando cada vez mais furadas ali na região, com cada vez mais mortes. Em algum momento vão ficar tão frágeis que permite até um contra-ataque ou uma contraofensiva por aqui.
E não seria algo diferente, os ucranianos já fizeram essa técnica algumas vezes ao longo dessa Batalha de Bakhmut, né? Lembra que a Batalha de Bakhmut começou em agosto do ano passado, e sempre foi assim, os russos avançavam um pouquinho, avançavam, os ucranianos faziam um contra-ataque, atrasavam eles para trás, jogavam eles para trás um tanto, porque o objetivo dos ucranianos não é manter o território, é simplesmente causar danos aos russos, né? Então, eles fazem esses contra-ataques para justamente aproveitar um momento que as tropas russas estejam fragilizadas, com tropas novas e experientes, é uma possibilidade aqui. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. É verdade, a gente tem que considerar também a possibilidade dessas tropas experientes estarem chegando aqui justamente para permitir o recuo, tá? Não dá para descartar essa possibilidade também. Como eu falei, Bakhmut é uma cidade que não tem uma importância estratégica grande para a Ucrânia. Existe realmente o receio dos russos cortarem totalmente o suprimento à cidade. Nesse caso, os ucranianos teriam que sair às pressas. E uma retirada tão grande assim, com tanto equipamento, com tantas tropas aqui, é uma coisa difícil de fazer. Então é possível que eles tenham colocado o pessoal mais experiente aqui justamente para preparar essa retirada também. É outra possibilidade. Não sabemos para qual dos dois lados que vai a batalha aqui em Bakhmut, né? Bom, vamos aproveitar e falar sobre a linha de frente aqui, toda a linha de frente, né, dando uma recapitulada de como é que está a situação em cada ponto. E aqui na região de Svatov, mais uma vez os russos tentaram atacar a Stelmarivka, é um daqueles ataques que eles vão, morre um monte de gente, não consegue nada, mas obriga os ucranianos a manter todas as tropas aqui, porque, né, de outra forma poderiam mandar essas tropas para apoiar lá em Bakhmut, né? Tentaram também chegar em Nevsky, aqui próximo a Kriminá, né? Kriminá está aqui. Curiosamente, teve relativamente poucos aqui na região de Kriminá. A gente sabe que os russos estão preparando uma ofensiva aqui nessa região. Tentaram mais uma vez Bilororivka e também atacar Vernokiaminsk, que fica mais aqui embaixo, também sem sucesso, né? As forças armadas ucranianas disseram que repeliram ataques em Mikolaivka, o que é um ponto curioso, porque os russos disseram que tomaram Mikolaivka, né? Mikolaivka fica aqui em cima, tá vendo aqui? Sako e Vantset e Mikolaivka são dois vilarejos. É pequeno isso aqui, tá? Coisa de vilarejo de meia dúzia de casas, mas os russos disseram ontem que tinham tomado aqui, mostraram até uma foto. Mas é aquele negócio, esse negócio de foto pode ser nos arredores da cidade, em alguma outra coisa ali. Então, os ucranianos disseram que ainda estão com Mikolaivka em poder deles, né? Eles estão lutando ali. Também tentaram aqui em Krasnohoran e em Bakhmut em si, e também aqui em Ivanivsk, ao sul de Bakhmut, né? Mas também não tiveram nenhum sucesso, não houve nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje, né? E aqui ele fala sobre o movimento que os russos devem estar pretendendo aqui. Eles estão querendo avançar aqui, chegando próximo a Siversk. Siversk é uma grande base de operação ucraniana aqui na região, é de onde parte o suporte para o ataque a Kriminá. Então é possível que os russos estejam querendo ameaçar Siversk para forçar os ucranianos a diminuir a quantidade de tropas aqui e dessa forma mitigar o ataque a Kriminá e a todas essas outras partes aqui na região, né? Porém, aquilo que eu falei para vocês é muito pouco provável. Para eles chegarem aqui em Siversk, eles teriam que avançar muita coisa e acabariam tendo um saliente aqui tão grande que ficaria fácil para os ucranianos cortarem o suprimento deles aqui, né? Ele fala mais aqui sobre Vuhledar, mas a gente já falou sobre Vuhledar também, e ele fala que tem uma informação de que a 40ª Brigada de Marines dos russos, né, que é uma das unidades que está batalhando lá em Vuhledar, teria perdido todos os seus soldados contratados que estavam lutando no início da invasão da Ucrânia em 2022. Né? A gente tem visto muito disso. O pessoal que começou a guerra, lá no início da guerra, já está todo mundo morto nas unidades russas e vindo só o pessoal mobilizado, os conscritos, né? Bom, aqui no Instituto para o Estudo da Guerra, eles falam sobre o pacote de ajuda americana aqui para a Ucrânia, a gente já falou sobre isso, e fala sobre o Putin que continua sua campanha contra determinadas vozes da oposição, tentando controlar o espaço informacional dentro da Rússia, né? É o que eu falo para vocês, como é que é forte a informação descentralizada e distribuída. O Putin, com medidas extremamente duras, ameaça de prisão e coisa e tal, ainda assim ele tem problemas para conter
as críticas dentro do espaço lá dos bloggers militares russos, né? Bom, uma boa notícia, uma troca de prisioneiros permitiu que 63 russos voltassem para a Rússia e os ucranianos foram retornados para a Ucrânia, evidentemente. Foi uma troca de prisioneiros aqui, mais uma troca de prisioneiros que foi feita, né? O Kamil Galiv faz uma thread aqui expondo o Navalny, né? O Navalny é o principal opositor ao Putin e muita gente no Ocidente alimenta a ideia de que, poxa, temos que ajudar o Navalny porque assim ele derruba o Putin e resolve o problema, né? Mas o que ele coloca aqui é que o Navalny também ele tem uma visão de nacionalista extrema, ou seja, ele também foi a favor da invasão da Crimeia, ele também foi a favor da guerra, enfim, não se sabe, não se deve confiar muito no Navalny nessa situação, ele pode ser ainda pior do que o Putin, né? Enfim, é difícil de ver aí qual que seria o caso menos pior, ele bota bastante argumentos aqui sobre isso, porém você tem que considerar que o mero fato de haver um competidor ao Putin faz diferença, né? E a verdade é que hoje você olha para a Rússia e não tem nenhum competidor ao Putin, né? Todo mundo ali é subserviente ao Putin. É lógico, não tem nenhum competidor que se coloque como tal, né? É lógico que internamente tem um monte de gente querendo derrubar o Putin já a essa altura do campeonato, né? Como é tradicional em grandes ditaduras assim, né? O Navalny, então, seria pelo menos um competidor aberto, né? Alguém que faz frente ao Putin. Isso poderia ser usado para enfraquecer o Putin, mas sem dúvida alguma o Navalny não é uma pessoa, digamos, positiva, não seria a mudança adequada para a Rússia, né? Os guerrilheiros do Wagner, que foram liberados depois de cumprir os 6 meses de batalhas lá na Ucrânia, conseguiram sobreviver 6 meses lá na Ucrânia e daí foram liberados, né, tiveram perdão de suas penas. Parece que existe uma ordem secreta que eles são vigiados pelas polícias, pelas equipes de polícia lá na Rússia, né? E o Prigozhin continua querendo comprar briga com o Strelkov para tentar extrair alguma coisa disso daí, né? Isso daqui é uma cerimônia em que os mercenários do Wagner recebem medalhas e anistia, cerca de 100 pessoas, ou seja, seguindo a porcentagem de 2%. Isso daqui, muito pouca gente sobrevive a esses 6 meses lá na Ucrânia, mas os que sobrevivem de fato recebem o perdão. É até uma forma do Wagner fazer a propaganda dele para tentar trazer mais gente no futuro, né? E aí o ucraniano aqui, o Vitaly Ovcharenko, lembra que é maravilhoso ter criminosos russos de novo nas ruas russas, né? E agora com experiência de combate, sabendo usar armas e coisa e tal, não é à toa que se cria essa situação em que você tem que fazer a vigilância dos caras e coisa e tal. Olha o tamanho do problema que a Rússia está comprando agora, né? Um monte de criminosos, pessoas condenadas, que já cometeram crimes e agora tem uma grande experiência militar voltando para a rua. É o tipo de besteira igual foi feito aqui no Brasil, quando os militares aqui colocaram os traficantes comuns do Rio de Janeiro nas mesmas celas que os guerrilheiros revolucionários na época lá da ditadura militar lá de 64, ali no presídio da Ilha Grande. E aí o que aconteceu? O pessoal aprendeu um com o outro, né? Então foi ali que surgiram as facções. O Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro, para quem não sabe, é o vermelho de comunismo mesmo, né? O pessoal aprendeu técnica de guerrilha, os traficantes comuns aqui do Rio de Janeiro aprenderam técnicas de guerrilha, como usar armas e coisa e tal, com o pessoal que era dos grupos terroristas aqui do Brasil, comunistas, né, que era o pessoal que foi treinado em Cuba, alguns treinados até na União Soviética, e daí houve esse intercâmbio e disso surgiu o crime organizado aqui no Brasil. Esse tipo de coisa costuma não dar muito certo, esse negócio de misturar prisioneiros com militares, né? Bom, e acabou de ser liberada uma informação sobre um grande grupo ligado ao Kremlin que fazia pagamentos para políticos europeus que apoiassem a anexação da Crimeia pela Rússia, né? É impressionante como é que tem um monte desse tipo de arranjo feito pela Rússia para pagar políticos, influenciadores, jornalistas e coisa e tal, para justamente ajudar a anexação da Crimeia, né? A anexação da Crimeia, vocês sabem, foi um gesto absurdo que aconteceu em 2014, logo depois da Revolução da Praça Maidan, e a Rússia conseguiu invadir a Crimeia de supetão,
e declarou que estava anexando ela ao território russo, né? Fez um daqueles plebiscitos totalmente sem sentidos e declarou que estava anexando a Crimeia ao seu território. Não foi reconhecido por país nenhum do mundo, por óbvio, mas o Putin continuou com essa ideia e estavam tentando cooptar políticos estrangeiros para a causa, pagando a eles, né? Isso é uma ferramenta muito comum do Kremlin, esse negócio de pagar por redes de influência. Esse pessoal que acaba caindo nessa história de virar colaborador russo tem que se preocupar com uma coisa, né? Isso eventualmente vai vir à tona e pode manchar a imagem da pessoa de forma bastante significativa, ou até ter consequências piores. Esse caso aqui foi uma reunião Zoom que estava sendo feita. Zoom, não é bem Zoom o nome do sistema, né? Mas é um outro sistema de teleconferência que estava sendo usado. E era uma reunião em que os russos passavam informações para uma rede de espiões e operativos russos que estão na Ucrânia, né? Então, a gente sabe, tem colaboradores russos na Ucrânia, tipicamente são regiamente pagos, porque é lógico, né, a Rússia precisa muito deles, eles estão lá na Ucrânia. Os do resto do mundo todos são pagos também, mas os da Ucrânia são muito mais bem pagos, né? E não, eu não estou dizendo que todo mundo que fala bem da Rússia está recebendo dinheiro da Rússia, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem gente que recebe, aqui no Brasil, inclusive, recebe grana para falar bem da Rússia. O resto do pessoal vai no papo, né? Cai na conversa da propaganda russa. Não posso fazer nada. Agora, esses casos aqui é muito pior, porque esses casos aqui são pessoas que estavam na Ucrânia e estavam fazendo essa conferência e foram interceptadas pelos ucranianos nisso daqui. Aí, em determinado momento, começa todo mundo a desligar, a sair da transmissão, a desligar a câmera e coisa e tal, mas lógico que aí já não adianta mais, porque os ucranianos já pegaram os nomes e imagens de todas as pessoas que estavam na reunião. Então o Serviço Secreto Ucraniano conseguiu identificar já todos esses colaboradores russos dentro da Ucrânia, e certamente eles vão receber a visita lá do GRU muito em breve, né? E isso é o alerta que fica para esse pessoal, mesmo o pessoal que recebe grana aqui no Brasil, isso eventualmente é descoberto, tá? Lógico, pode não ser agora, pode demorar um tempo, mas em algum momento vão descobrir. A União Europeia está planejando reconstruir a Ucrânia com ativos russos congelados. Isso já foi feito, na verdade já está definido já há bastante tempo. A Jovem Pan está meio que atrasada nessa história, né? Uma boa parte dos ativos russos que estavam no exterior já foi congelado desde o início da guerra, justamente para bancar a reconstrução, né? E é muito provável que isso não seja o suficiente, que precise, além disso, quando a Rússia finalmente perder a guerra, ela vai ter que bancar ainda um pagamento de reparação de guerra significativo ao longo dos anos, né? E, de qualquer forma, o Ocidente deve fazer um plano Marshall para a Ucrânia, para reconstruir a Ucrânia. Então é muito triste ver as cidades ucranianas totalmente destruídas, né? Como a gente viu aqui em Vuhledar, né? As cidades praticamente não tem mais nada aqui nessa região, tudo jogado no chão completo, mas isso vai ser reconstruído em breve. E bom, a Alemanha está fazendo a exportação do Leopard 1, que é um tanque mais antigo da Alemanha para a Ucrânia, né? Esse é o tanque que tem o problema, eles têm o problema lá de não ter fábrica de munição para esse tanque. É um tanque muito antigo, não está sendo usado mais, e por isso que eles queriam não ser usado mais lá na Ucrânia. Aqui no Brasil, o Exército Brasileiro usa muito desse tanque, tem muita munição desse tanque, tem fábricas que fabricam a munição desse tanque, e, no entanto, o idiota do Lula, o corrupto, covarde idiota do Lula, não aceitou mandar a munição lá para a Alemanha, né? Sim, reconheço, Bolsonaro também teve a mesma questão e também não mandou nada, são dois bostas nesse sentido, erraram absurdamente nisso daqui, mas é o que eu falo para vocês, não acho que é a mesma coisa não. O Lula é muito pior em seu alinhamento com ditaduras e regimes totalitários pelo mundo afora, né? De qualquer forma, a Alemanha está planejando mandar esse Leopard 1 lá para a Ucrânia, né? E como diz aqui o pessoal, tem que tomar cuidado, porque ele não vai ser capaz é um tanque mais antigo, 35 anos de idade, talvez consiga combater um T-72, substituir um T-72, mas certamente teria problemas com frontalmente bater com T-80 ou T-90, né, que são tanques um pouco mais modernos. De qualquer forma, se ele já bate com um T-72, já vai ser capaz de ajudar a Ucrânia bastante lá na guerra, e pode ser usado também como
algo auxiliar, né, e não como principal tanque de batalha. A questão é como que eles vão resolver a questão da munição. Uma vez que não tem a munição brasileira, que seria mais do que o suficiente para isso, eles estão fazendo uma vaquinha entre vários países que tem um restinho de munição ali e vão mandar isso para a Ucrânia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.